Em 2013, 270 pessoas entraram no estudo que comparava duas terapias para aliviar as dores que eles sentiam. Pouco tempo depois, eles estavam desesperados ligando para o pesquisador por causa de náusea, vômito, diarreia e até dermatite medicamentosa. Em entrevista, o pesquisador que estava conduzindo o experimento, Ted Kaptchuk, de Harvard, disse que isso era fantástico. É que, na verdade, esses eram exatamente os sintomas que eles tinham sido avisados que podiam ter. Mas mais curioso que isso é que esse experimento não precisou ser interrompido por causa desses efeitos adversos, porque, na verdade, não tinha nenhum remédio sendo testado ali. Essa pesquisa estava comparando duas terapias falsas. Esse é mais um vídeo do Do You Mind e hoje a gente vai descobrir como funciona o efeito placebo. Vamos lá. Bora lá. O placebo é toda terapia inerte, sem nenhuma propriedade terapêutica específica. E o efeito placebo é a resposta que o nosso organismo tem para essa intervenção inerte. Essa é a definição clássica de placebo, que vem de uma palavra do latim, que significa mais ou menos devo agradar. Afinal, um remédio de mentira não deve fazer nada mais além de agradar o paciente, certo? Ou será que faz? Bom, de acordo com o que a gente sabe hoje nesse campo, essa definição clássica é pelo menos incompleta. Porque o placebo não é só um tratamento inerte sozinho, tipo uma pílula ou uma injeção sem remédio, mas sim todo o ritual do tratamento que vem junto com ele. Desde as palavras que são escolhidas, até a simbologia dos objetos e o lugar onde a gente entrega esse tratamento falso. Tudo isso são informações que o ambiente dá para o nosso cérebro interpretar. E reconhecer isso permitiu que a gente entendesse a complexidade desse fenômeno, que a gente está só começando a entender. Mas então qual é o mecanismo de ação do placebo? Quer dizer, como é que aquela pílula de farinha faz passar essa dor de cabeça enjoada que tu tem às vezes? Bom, se o ritual de tratamento é importante para o efeito placebo, então o estudo do efeito placebo deve estar relacionado com os circuitos cerebrais que estão relacionados com o processamento e a interpretação do contexto, certo? E o que é o contexto, senão um conjunto de informações externas daquele momento específico? Todas as informações ou estímulos chegam nos nossos receptores e são transmitidas para várias partes do nosso córtex cerebral. A gente chama esse conjunto de contexto externo, que são todas as informações que o ambiente dá para o nosso cérebro interpretar em um certo momento. A partir daí, a gente precisa de alguma parte do cérebro que dê conta de processar todas essas informações. O córtex pré-frontal, que é essa parte bem da frente do nosso cérebro, é conhecido como o grande gerenciador dessas informações que recebe de outros lugares do córtex. É ele que monta, digamos assim, um esquema geral da situação que a gente está vivendo, para a gente se situar no contexto. Alguns estudos apontam que ele parece fazer parte da nossa memória de trabalho. É como se ele fosse a memória RAM, que permite que diferentes aplicativos e programas rodem ao mesmo tempo para a gente fazer uma determinada tarefa, como editar um vídeo ou fazer uma pesquisa. Mas o que o gerenciamento desse contexto externo tem a ver com o estudo do efeito placebo? Em 2010, um estudo muito elegante com pacientes com Parkinson começou a nos responder essa pergunta. Nesse estudo, todos os pacientes iam receber uma pílula, mas eles foram divididos em 4 grupos e em cada grupo tinha uma probabilidade diferente dessa pílula ser a levodopa, um remédio que é usado para tratar os sintomas motores do Parkinson. As chances de cada grupo eram de 25, 50, 75 ou 100% de ganhar a levodopa. O que eles não sabiam era que a levodopa jamais estaria no seu remédio. É que todo mundo ia receber uma pílula de farinha. Os resultados mostraram uma melhora dos sintomas em todos os grupos, mas uma melhora proporcional ao quanto eles acreditavam que iam ganhar a levodopa. A gente vai voltar nesse estudo daqui a pouquinho, porque a elegância dele está justamente em um dado que é muito importante para a gente entender a teoria mais aceita para explicar o efeito placebo. Essa teoria retoma os experimentos de Pavlov, no início do século XX, e tenta identificar as estruturas cerebrais relacionadas com algo próximo de um condicionamento clássico, que pode ser o que está acontecendo aqui. Segundo ela, uma parte do córtex pré-frontal recebe essas informações do contexto externo de diferentes partes do córtex cerebral e interpreta elas tendo em mente as memórias de eventos passados parecidos que a gente já viveu. Na verdade, é tudo como se fosse um jogo de probabilidades. O nosso cérebro fica tentando prever o futuro a partir de como o presente se apresenta. Baseado no quê? Nas memórias de eventos parecidos que a gente já viveu no passado. E é dessa comparação de probabilidades que parece surgir o verdadeiro princípio ativo do efeito placebo. O nosso cérebro acaba criando uma expectativa de melhora dos sintomas, por exemplo, que vai ser a força motriz das alterações neuroquímicas que vão ter que acontecer para essa expectativa se tornar uma realidade.
E é aqui que volta a cena aquele estudo do Parkinson. Uma sacada brilhante desse estudo foi medir a liberação de dopamina no núcleo accumbens desses pacientes, uma peça-chave do nosso sistema de busca e recompensa. Nesse estudo, o que a gente viu foi um aumento dos níveis de dopamina proporcional à expectativa dos pacientes e também a diminuição dos sintomas. Quer dizer, o contexto externo, na forma de palavra, nesse caso da probabilidade de ganhar a medicação, condicionou os pacientes a terem uma certa expectativa de 25% a 100% de ganhar a medicação. E isso se traduziu em mudanças neuroquímicas mensuráveis dentro do cérebro deles, proporcionais às expectativas que eles tinham. O que a gente pode interpretar disso é que quando a gente cria uma expectativa para um contexto, é como se o cérebro criasse uma coceirinha que fica ali incomodando, que só vai passar quando essa expectativa for alcançada e se tornar uma realidade. Bom, para que isso aconteça, junto com a geração dessa expectativa, o nosso cérebro cria um plano para tornar ela uma realidade. E isso normalmente envolve ativação pelo córtex de estruturas mais primitivas e que estão mais abaixo no cérebro, chamadas de estruturas subcorticais. A partir daqui, várias vias neurobioquímicas já foram identificadas como assinaturas finais dos efeitos placebo. E elas justificam justamente que ele continue sendo chamado assim no plural, porque são mais de uma. No exemplo da analgesia placebo, já foram implicadas as vias dos opioides endógenos e da enzima ciclooxigenase, que são vias muito importantes onde agem remédios muito famosos, como a morfina e a aspirina, por exemplo. Na diminuição dos tremores do Parkinson, é possível que haja uma liberação de dopamina pelo efeito placebo na via da substância negra do mesencéfalo, que é a porção que está doente nessa doença. Além daquela liberação de dopamina que a gente já comentou no núcleo accumbens, essa mais relacionada com a diminuição daquela coceirinha assim que passarem os tremores. E olha só como isso tudo fecha bem. Momento quiz aqui no Do You Mind. Qual dos grupos daquele estudo do Parkinson tu acha que teve a maior melhora dos sintomas? Vamos lá. Bom, acertou quem respondeu o grupo de 75% de chance de receber a levodopa. Sim! É fantástico! Tá, mas se era proporcional, aquele grupo que tinha 100% de chance não ia ter a maior melhora? É que se a gente pensar na teoria, alguém que tenha 100% de chance de ganhar o remédio, na verdade assume que com certeza vai ganhar ele. E mesmo que inconscientemente, acaba focando menos nessa questão da expectativa, a chave toda da questão do placebo. E não é que esse princípio ativo realmente vem de fábrica, não da fábrica da pílula, mas dentro da nossa cabeça. O estudo do efeito placebo é uma área relativamente nova da neurociência, mas muito rica pelo potencial que tem de nos dar insights sobre problemas muito diferentes, desde a relação médico-paciente até o problema da interação da mente com o corpo. Mas a gente precisa ter o cuidado de entender que o efeito placebo não traz a cura de doenças como o Parkinson. Isso porque ele não afeta a causa da doença. Os dados que a gente tem até hoje sobre essa nossa farmácia particular só permitem que a gente comece a pensar nela como uma possibilidade a mais no nosso arsenal de ferramentas para alívio de sintomas. Mas fora desse debate, quando a gente percebe que coisas tão simples como palavras ou gestos conseguem modular uma expectativa e entregar esse resultado de melhora, a gente entende que o efeito placebo já vem sendo aplicado há séculos por equipes de saúde e pessoas que rodeiam o paciente. Pelo menos na forma de cuidado genuíno, quando mostram todo o seu carinho e são fonte de esperança para ele. E a gente não pode esquecer que existem situações na medicina em que a qualidade de vida é a melhor coisa que a gente pode oferecer para o paciente. Agora, talvez o principal ensinamento que o efeito placebo pode trazer pra gente seja ao mesmo tempo de humildade e de autossuficiência, por mais que esses dois conceitos sejam até contraditórios à primeira vista. Olha, a gente tem que isolar sempre todo o charlatanismo barato que sempre descamba disso. Até hoje tem muita gente ganhando dinheiro, vendendo milagres às custas do placebo. Mas se a gente isola isso, a gente consegue ainda ter uma pequena janela onde a gente consegue então vislumbrar esse legado que o efeito placebo deixa pra gente. Ele é quase como uma profecia autorrealizável. Uma melhora movida pela expectativa, ou seja, pela esperança da própria melhora. Essa é uma ideia ousada, mas ao mesmo tempo muito forte, que embasa braços já bem solidificados da neurociência, como a neurociência da felicidade. O que todas elas têm em comum é incentivar que a gente nutra expectativas positivas em busca de uma vida mais plena e mais feliz. E quando a gente pensa que as nossas expectativas mais íntimas e pessoais podem estar governando isso de alguma maneira, a gente pode ver como a neurociência pode até flertar um pouco com a filosofia. E aí, entendeu como funciona o efeito placebo? Se tu foi gostoso, se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo. Aproveita e te inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. Isso faz a gente cada vez mais querer vir aqui falar com vocês. Também pode escrever aqui nos comentários se tu te convenceu que o efeito placebo existe. Ou dar outras sugestões de assuntos que tu quer ver por aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Keep your mind sharp. Keep your mind broad. E aí, pessoal, não temos catchphrase. Valeu. Nossa, você é muito feio.